tem derramado nas nossas vidas, Pai. Senhor, obrigada por ter nos escolhido. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Lamachuri Cantu Idecai, por ser esse Deus bondoso, amoroso, justo juiz, advogado dos advogados, Senhor dos senhores, príncipe da paz, Pai da eternidade, sol da justiça. Nós sabemos, papai, que operando o Senhor, ninguém pode impedir, Senhor. Então nesta manhã, Senhor, primeiramente nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, negligência, pelos nossos pecados, meu Pai, pela mentalidade de escravidão, Pai, escravo da circunstância, escravo do pecado, Senhor, mas a Tua palavra diz que o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. Então, Pai, nós estamos aqui, Senhor, e nós nos arrependemos, Senhor, de toda e qualquer atitude, Senhor, que nos afasta de Ti. Senhor, purifica o nosso coração, santifica o altar, Senhor. Temos clamado por santificação do altar, e Senhor, não falamos da boca para fora, realmente nós queremos, Pai, a Tua santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Meu Deus e meu Pai, manifesta a Tua glória neste lugar, manifesta a Tua glória na vida daqueles que estão online. Meu Deus, não é sobre nós, é sobre quem Tu és, e o Senhor tem poder e autoridade para alcançar o cansado, o abatido, o oprimido, para trazer a luz, Senhor, e anda lamassuri canta a Tua justiça nesta nação, Senhor, que é, Senhor, uma nação que o Senhor escolheu neste tempo para, Senhor, prover missionários, pastores, evangelistas, servos, indo para os quatro cantos desta terra e declarando o Teu reino, Senhor. Senhor, nós clamamos nesta manhã por uma intervenção divina nesta nação. Vai lá nos três poderes, Senhor. O Senhor é rei. Nós declaramos o Teu reino no executivo, no legislativo, no judiciário, no lar de cada família, Pai. Reina, Senhor. Não há outro Deus, não há outro Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz: se o meu povo que me chama pelo meu nome, alamante o idecai, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós declaramos a cura desta nação, nós declaramos o Teu sangue sendo aspergido, nós declaramos, como fala no Salmo 34:7, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós declaramos uma onda de salvação nesta nação. Nós declaramos, Senhor, os filhos com o coração convertido aos pais, os pais aos filhos. Senhor, nós declaramos honra nessa nação. Meu Deus, a bandeira brasileira está escrito ordem e progresso. É o Senhor quem institui reis, é o Senhor quem desinstitui reis. Então, Senhor, nós nos submetemos à Tua soberania, oricantio idecai, e declaramos, papai, Teu é o reino, Tua, Senhor, é a glória para todos sempre. Papai, agora tira toda distração, papai. Manifesta, Senhor, a Tua glória. E, Senhor, que a paz que excede todo entendimento guarde cada lar, cada família, Senhor, porque o Senhor é Rei e confiamos somente em Ti, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fala, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amados. Glória a Deus.
Estamos todos passando. Quem não está passando por prova aqui? Porque aí já vai ser arrebatado agora, né? Todos nós, né? Tem um corinho que eu amo ele. Que ele fala isso, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então nós vamos passando pela prova, dando glória a Deus, irmãos. É assim que funciona a vida do cristão, né? Porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos na força do nosso Deus. É Ele que move reinos, é Ele que move nações, é Ele que faz no deserto florescer. Quem já teve a oportunidade de ir para Israel sabe disso, não é verdade? Porque lá a gente olha um deserto e fala, Jesus, olha lá, está florescendo? É Deus, né? E esse mesmo Deus, Ele floresce todos os dias na nossa vida, se nós soubermos realmente nos relacionarmos com Ele, não é? Não é verdade? Eu quero ler aqui com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, lá no livro de 2 Reis 5, fala sobre Naamã, mas hoje eu não quero falar sobre Naamã, eu quero falar sobre mim e você, porque ali apareceu um personagem naquele livro, que ninguém sabe o nome, da personagem, mas Deus sabe, Deus já sabia, sabe, amados, muitas vezes a gente olha para o outro, não é? Mas fulano está conquistando isso, o irmão falou da irmã Dani, e se relaciona com a Dani, mas sabe quem testifica sobre a sua vida todos os dias? Jesus. A palavra do Senhor fala que quando Ele foi para aquela cruz, amados, não foi só pelo Ezequiel, pelo Abraão, não, amados, foi por nós. Então Ele já conhece o seu nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe o número do seu RG, Ele sabe a cor da camisa que você vai usar hoje, Ele sabe quantos filhos você vai ter, Ele sabe quem são as pessoas que estão se levantando nessa manhã na sua vida, mas Ele sabe também que Ele já venceu por nós. Então, Naamã, um homem conhecido, não é? Muito conhecido, mas uma jovenzinha ali, numa situação de rótulo, inclusive, ela aparece na história, e diz a palavra assim, 2 Reis 5, né? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ou seja, tinha uma posição de destaque, não é verdade? Tinha uma posição de destaque, mas irmãos, nós temos que tomar muito cuidado também com isso, quando o Senhor nos dá um destaque, e a gente acha que é sobre a gente, não é não, irmãos, vai ficar tudo aqui, viu? Seu crachá vai ficar aqui. Lá no reino dos céus é o Rei da Glória, reino de Deus. Não é nosso, não é sobre nós, e se Ele te coloca aqui nessa terra, com uma posição de destaque, saiba ser bom mordomo disso que Ele colocou nas suas mãos, viu? Essa semana o Senhor me levou para falar com um presidente lá, bem conhecido esse cara. E é muito interessante, viu, irmãos? Porque quando eu estava indo para lá, apareceu, da noite para o dia, preciso falar com você, e eu fui. Só que eu pergunto sempre para Deus, é para ir mesmo, Senhor? Se não for, já aviso logo, não é. Porque o meu presidente é Jesus. Tudo aquilo que eu tenho, que eu sou, que eu faço. Irmãos, às vezes as pessoas pensam, sou louca. A pessoa fala assim, irmã, eu quero te convidar para tal coisa. Eu pergunto para Deus. Outro dia, essa semana mesmo, a irmã me convidou um negócio. Eu falei, irmã, eu vou orar, porque eu não sei se é para eu ir. Não é que eu não quero, irmãos. É que como Paulo falava, não mais vivo eu. É Cristo que vive em nós. Ele comanda a nossa vida, até para você ir na casa do seu vizinho, sabia? Nós precisamos entender isso, amados. E aí, eu falei para o Senhor, por que é para ir para esse lugar, hein? O Senhor falou, você vai demonstrar empatia,
educação, gentileza. Muito interessante, a história ainda está rolando, eu não vou entrar no detalhe desse assunto, mas o que foi mais interessante, um dia corrido, e ao término do dia o Senhor falou, manda de novo uma mensagem agradecendo pela conversa, isso, aquilo, e eu mandei para aquele senhor. Falei, olha, muito obrigada, tal, e tudo mais. E aí ele me responde, ele fala, olha, que coisa incrível, hein? Porque normalmente a gente conversa, termina o coração daquele homem, que ele precisa. Com os nossos filhos, com a nossa família, nós temos uma responsabilidade. Essa jovem entendeu isso, e a gente vai falar já já sobre isso. Então, aquele homem diante do seu Senhor, né, ele tinha ali naqueles locais onde ele estava, ele tinha uma responsabilidade muito grande. E a palavra continua dizendo assim, por meio dele, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Olha só que homem importante. Por meio daquele homem, eles haviam vencido questões ali naquele lugar, não é? E ele era o quê? Um herói de guerra, né? Porém, sofria de lepra. Mas, amados, quando nós vemos essa história, nós percebemos que a lepra dele principal não era no corpo. Eu dei um exemplo desse homem, desse presidente, que eu fui visitar essa semana, porque assim, a lepra daquele homem era soberba. Nós vivemos num mundo hoje, onde as pessoas entram num lugar, dentro da igreja, e não falam com a outra. Ora, machou, cou. Irmãos, nós não somos nada. Sem Deus não somos nada. Não somos, não adianta. O seu dinheiro, você tem num dia, no outro dia acaba. O seu cargo, daqui a pouco você está mandando, daqui a pouco você está numa cama, amados. Nós precisamos entender isso. O Senhor nos chamou para servir, com tudo que temos, com tudo que somos. O seu carro não é seu, não é. A sua casa não é sua. Quando alguém vier com questões falando isso, não é, irmãos. Isso aí, Deus concede para que o reino de Deus seja estabelecido em tudo que você conquista. O seu cargo não é seu. Para de ficar numa posição achando que você está ali dentro daquela empresa e é você quem determina as coisas, porque senão você está fazendo igual as pessoas que estão no mundo. Quando nós vamos fazer qualquer reunião, qualquer ação, qualquer questão, Deus em primeiro lugar. Quando fala buscai o reino de Deus e a sua justiça, está falando assim, quando você for agir em qualquer questão, Senhor, o teu reino vai ser manifesto nisso que eu estou fazendo. Essa menina entendeu isso. Continuando aqui, esse homem, ele tinha vários destaques, mas eu quero pular aqui para a atriz principal, a personagem principal dessa história, né? E aí diz das tropas dele, e de repente aparece aqui uma pessoa que ninguém dava nada, ninguém nem conhecia. Ela podia estar revoltada, não podia, irmãos? Porque ela era uma escrava, não é? Eu vou falar com esse senhor, deixa ele aí. Não é assim que a gente age muitas vezes? Mas não, amados. Ela sabia quem ela era para o pai, para os homens. Provavelmente muita gente olhava e falava, como assim essa menina vem sugerir para o meu Senhor o que ele deve fazer? Mas, amados, quando nós temos o propósito do reino, amados, ninguém segura esse crente. Ninguém segura. Irmão, se Deus falar hoje para mim, vai lá para a China, eu vou. Sabia? Sabe por quê, irmão? Porque não é sobre nós. Não é fácil, não. A China lá, a gente sabe como que é. Mas muitas vezes você não precisa ir até a China, não, irmão. A China está no seu bairro. A China está no seu bairro. Você tem que se posicionar ali. Você tem que, pela sua atitude, não é porque ficar falando muito, não. É pela sua atitude. Às vezes o vizinho olha para você e fala, meu Deus, eu não quero ser crente assim, não. Deus me livre, prefiro ficar aqui onde eu estou. E aí, irmãos, será que nós somos como essa moça que não tinha nome? A Bíblia não fala o nome dela. Olha que interessante.
Olha o que fala aqui. Um dia, a menina, não falou o nome, ela disse à sua senhora: quem dera o meu senhor, atitude de servidão. Ela não zombou daquele homem, ela não falou de uma forma arrogante, não. Ela entendeu que ela estava submissa àquele homem. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que honrar aqui nessa terra. Não é porque a pessoa te trata mal, não é porque... Não, você tem que honrar. E ela falou isso, não é? De maneira humilde, a gente percebe a mansidão e humildade dessa menina, não é? Então ela diz assim: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Entende que aqui primeiro estava sendo tratado numa esfera de rei para rei, de cargo para cargo, não é? Às vezes a gente acha que o nosso acesso é esse, não é? Mas não é não, viu? Seu maior acesso é Jesus. Quem vai abrir porta para você é Jesus. Quem vai fechar a porta é Jesus. Se você está submetido à vontade dele, é ele. Amados, já vou contar um testemunho. Eu fico boba com a maratona, porque acontece tanta coisa. O Senhor dá testemunho tudo fresquinho. Para de viver do passado, viu? Todo dia tem novidade de vida. Eu não fico contando, posso até contar, porque eu gosto de anotar tudo, né? Mas o Senhor, todo dia tem novidade de vida. E eu vou contar dessa coisa do acesso. Eu precisava trocar meu carro, estava orando a Deus, meu filho, joga esse carro fora. Enchendo o saco mesmo, ele estava. E eu falei, não, estou entregando para Deus, na hora certa Deus vai tratar. E esses dias, amados, eu precisava fazer uma reforminha no meu carro. Falei, Jesus amado. E eu falei, Senhor, vou fazer isso e isso. Ele falou, faz direitinho. Assim, o Espírito Santo falando para mim. Não é para fazer de qualquer jeito, não. Porque quando você for passar esse carro, você tem que passar em ordem, não tem que passar de qualquer jeito. Olha, até nisso Deus orienta a gente. E aí, para a glória de Deus, eu consegui fazer aquela reforminha. E quando eu estava fazendo a reforminha, o Senhor falou, pronto, agora você deixou em ordem, você vai trocar o carro. E aí eu fiz que nem Sara, kkkk. Falei, trocar o carro, Jesus, como que eu vou trocar carro agora? Não tem como, Senhor. E o meu carro, irmãos, ele estava com 300.000 quilômetros. Porque Deus manda eu ir para um lugar, eu pego o carro, vou lá para o interior visitar as pessoas que Ele mostra, aí eu vou para a esquina, quando Ele manda. Eu só faço quando Ele manda. Mas ele estava rodado mesmo, Jesus amado. E aí, Deus vira para mim e fala, me mostrou a agência, amados, eu estava na minha casa. Eu falei, não, kkkk, comecei a rir, falei, isso aí é coisa da minha cabeça, estou eu aqui sonhando porque meu filho falou, fulano falou. E Deus falou para mim, não, você vai lá agora. Eu falei, agora, Senhor? Mas nem estou vendendo meu carro, como que eu vou lá agora? Que negócio é esse? Ele falou, vai agora, eu estou mandando. E eu teimosa, irmãos, eu fui. Eu tinha recebido uma foto um mês antes de um amigo meu, de um carro, que ele tem agência, assim, assado, quilometragem, ano, tudo certo, tá? Cor do carro. E quando meu amigo mandou, eu de novo, kkkk, deixa aí o carro. Irmãos, o Senhor falou, vai na agência. Quando eu chego na agência, eu tinha esquecido da foto que o meu amigo mandou, e olhei o carro, o moço mostrou, tal, e aí eu virei para o moço e falei, obrigada, moço. Fui embora para em casa, 1 hora depois, o Espírito Santo falou, quem mandou você sair daquela agência? Aí eu falei, Jesus, misericórdia, mas não dá para comprar aquele carro. Ele falou, volta lá agora. Irmãos, peguei, quebrei a cara, né? Voltei. Quando eu chego lá, eu pergunto ao moço, e aí? Irmãos, agência de carro, uma coisa é agência, né, pequena, tal, agência grande, não trabalha abaixo de tabela FIPE, os irmãos sabem bem disso, eles colocam lá em cima, você quer vender o seu carro, eles colocam o seu carro lá embaixo, não é assim? E foi isso que aconteceu, tá? Quando eu cheguei lá, o cara falou o valor do meu carro, eu falei, Jesus, vou trocar no carro. Aí eu falei, moço, que isso? Aí ele, não, moça, a gente só paga isso. Bah. Resumindo a história, amados. Eu falei, moço,
E o valor do carro? O carro estava abaixo da tabela FIPE, quase 15% abaixo. O carro, depois eu fui falar com o meu amigo para mandar mensagem para ele. Quando eu entro na mensagem do meu amigo, era o mesmo carro, o mesmo ano, a mesma quilometragem, a mesma cor. Aí eu falei, Júnior, que é esse meu amigo, olha, o cara está querendo me pagar isso. Ele falou, qual que é a diferença do carro que você tem que pagar? Senhor, eu falei para o meu amigo, é tanto. Ele falou, compra o carro, vou fazer o Pix agora para essa agência. Leva o seu carro, você não vai encontrar em outro lugar. E sai daí com o seu carro. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Eu não estou nem aí para o carro é para ajudar a obra de Deus. O carro é para que eu possa também levar minha família, usufruir. Mas, irmãos, nós precisamos ficar no lugar que Deus quer que a gente fique. O meu amigo, nos olhos humanos, saiu perdendo. Porque ele pagou no meu carro o que não valia. Mas o reino de Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai prosperar infinitamente mais. Essa menina aqui, ela ficou nesse lugar. Quando eu entrei naquela agência, até aquele moço olhou meio assim, né, falou, porque eu já tinha falado para ele que eu não tinha condições, e quando eu voltei, ele deve ter pensado, como que ela vai pagar esse carro? Mas nós somos filhos do Rei dos Reis, do dono do ouro, do dono da prata. O nosso coração não tem que estar no dinheiro, tem que estar nele. E continuando aqui, irmãos, diz assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu, vá, né? E eu enviarei uma carta ao rei. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da lepra. É muito interessante, porque aqui, quando ele vai até lá, Eliseu, porque foi a conversa com Eliseu, não é? Esse homem sai todo cheio de riquezas. Não que não seja importante você honrar a vida do outro, não é? Mas a palavra da menina, quando você recebe uma palavra, você não avalia não, viu, irmãos? Foi que nem eu que quebrei a cara. Deus falou, vai lá, hoje, agora, fiz tudo isso em um dia, porque quando Deus tem que fazer, não estava vendendo, não estava fazendo nada, é tudo no tempo dele. Quando Deus tiver que te dar a sua vitória, ninguém tira, irmãos, ninguém tira. Rabachuri canto e decai. Para de ser uma mente, essa menina, o destaque dessa menina, sabe o que é, irmãos? Ela não tinha uma mente escrava, não. Apesar do rótulo, apesar das pessoas olharem e falarem, mas como assim? Veio dela, de uma menina que tinha uma mente sã e que entendia que o mundo a rotulava como escrava, mas ela era filha do Rei dos Reis. A palavra que vem do Rei dos Reis, amados, ninguém pode impedir. Ninguém. Eu sei que tem irmãos aqui já que vão contar testemunhos, porque foi pautado numa palavra, não é, irmã? Foi pautado numa palavra. Rabachuri cantuí decai. Quando a irmã entrou aqui, os homens rotulavam a irmã. Não vai ter jeito, não tem circunstância que vai resolver. Mas o Rei dos Reis, ele determina, basta uma palavra. E essa menina, ela deu uma palavra. Só que aí eles foram com toda a polpa e com as riquezas. E Eliseu recebeu? O profeta tem revelação, viu, irmãos? Não é, Rodney? Às vezes as pessoas vêm, irmão, não, irmã, descansa. Não é agora. Deus revela o profundo, o oculto, o escondido. E aqui, Eliseu já tinha a revelação de que Naamã precisava descer para Deus exaltar.
Porque Naamã não tinha um relacionamento de intimidade, quem tinha era a menina. Ele tinha um relacionamento com o poder, com a fama, com aquilo que te cega. Porque isso cega o homem aos olhos de Deus. Não é nada disso que interessa para Deus. Por isso que ele pede o seu coração. Porque o nosso coração é enganoso. Às vezes alguém te elogia, você já fica achando que você é alguma coisa. Não, irmão, desce na hora quando alguém te elogia. Desce. Desce na olaria e fala, Senhor, tem misericórdia, me deixa nesse lugar. Irmão, essa é a minha oração todos os dias. Senhor, tem misericórdia, deixa meu coração no lugar certo. Não é sobre ninguém, é sobre quem tu és na minha vida. Irmãos, aqui foi isso que aconteceu. Ele foi lá, ficou decepcionado, porque Eliseu não atendeu aquele homem que tinha vencido guerras. Mas Eliseu sabia que ele tinha que passar por um processo primeiro. E aí, ele reclama, né? Que nem a gente, né? Quando a gente está sendo apertado, lapidado, para Deus te moldar segundo o caráter dele, a gente já reclama. Mas Deus, o que é isso? Estou passando por essa luta. E aí é o corinho que eu falei no começo, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus, você vai ver o que vai acontecer. O mar não se abriu ali. O povo teve que dar glória a Deus. Passou dando glória a Deus. Depois, já esqueceu, né? Unfortunately, como se diz em inglês, né? Infelizmente, o povo esqueceu rapidinho. E a gente é assim, né? Essa menina não. Ela tinha o caráter de Cristo. E aí a palavra diz, né, aqui, que de repente Eliseu vai, manda alguém lá falar com ele, né, vai lá, fala lá com ele, porque Deus faz assim, quando a gente está muito exaltado, Deus abate para a gente ver que ele é Deus, né? E aí falou, vai lá, fala para ele lá mergulhar lá, ó, 7 vezes no Jordão. 7 vezes no Jordão. E amados, é muito interessante, sabe por quê? Depois que num primeiro momento ele titubeou, aí o servo falou, poxa vida, se alguém te mandar fazer tal coisa, você não vai fazer? Então faz isso que estão te mandando fazer. E aí ele decide fazer, não é verdade? Agora o que eu acho interessante é que em tudo Deus tem um propósito. Primeira coisa que Deus quer trazer aqui para a gente nessa história é que o homem, as pessoas se preocupam com o nome, com o crachá, mas Deus não. Essa menina, sem ninguém até hoje saber o nome dela, ela tem uma história contada sobre ela no livro escrito, inspirado pelo nosso Deus. Que história que você quer ter nessa manhã, amados? Qual é a história? O que você vai apresentar a Deus? Uma história da qual você buscou fama? Você buscou status? Ou uma história da qual você achou graça aos olhos do Senhor? Essa menina, ela achou graça aos olhos do Senhor. Ela fez ali aquilo que Deus queria que ela fizesse. Ela podia ter olhado para a situação dela, como nós fazemos muitas vezes. Como assim eu vou falar com aquela pessoa? Quem sou eu na ordem do dia, né? Não é assim que as pessoas falam? Você é filho amado de Deus. Você é embaixador de Jesus. Eu vou contar a segunda parte do testemunho, porque não era sobre o meu carro. Não. É propósito. Quando eu cheguei naquela agência, o Senhor falou, esse homem conhece a minha palavra. E eu fiz toda a negociação, e sentei o moço e falei assim, moço, deixa eu falar uma coisa. Não tinha dinheiro total para pagar esse carro. Não ia vir aqui nunca hoje. Não tinha plano de comprar carro nenhum hoje. Tinha acabado de consertar meu carro. Mas eu vim aqui por sua causa. Você conhece a palavra, viu? Sabe, irmãos, aquele moço era missionário, afastado. Entende que não é nada sobre nós. Entende que a gente acha que a gente... Nossa, o meu carro, uma alma, vale mais que o mundo inteiro. Quantas vidas aquele homem ganhou e agora está parado? Estava parado.
Tudo isso aqui vai ficar, irmãos. Mas nós vamos dar conta diante de Deus. Ora lá baixo, se nós estamos realmente entregando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Porque muitas vezes nós queremos entregar mais a César. Muitas vezes nós queremos entrar em lugares que não fomos autorizados a entrar. Tudo isso por um status maior. Essa menina ficou no lugar certo. Se posicionou. E é interessante porque o 7, eu lembro que o pastor Rodney, da última vez, ele trouxe, né? Na última maratona. E é interessante porque Deus vem trazendo essa mensagem para a igreja. É um tempo de colheita daqueles que são fiéis. Porque se nós olharmos o número 7, Deus criou tudo em 6 dias e depois ele fez o quê? No 7º ele descansou. Ele santificou o 7º dia. Para que a gente está apavorado, desesperado? Descansa em Deus. Eu não estava nem aí para trocar carro nenhum. Não estava mesmo, já tinha consertado. Eu estou falando isso, irmãos. Diante de Deus eu tenho responsabilidade daquilo que eu falo. Mas quando você descansa, o Senhor falou que vai, então deixa com Ele. Ele atua. Fala em Gênesis dessa criação em que Ele fez tudo. E porque Ele santificou o 7º dia? Porque Ele quer que nós descansemos em meio às lutas, amados. Nesse lugar secreto que Ele cuida para você. O segundo aspecto que me chama muita atenção é que no sábado, Deus ali ordenou os israelitas, ou seja, que dia, amados? Que é o 7º dia. Ele ordena ali o quê? O descanso dos israelitas naquela semana. Em Êxodo 28, de 11, fala que eles deveriam observar e descansar. Lá no livro de Apocalipse, fala das 7 trombetas, e isso vai acontecer já já, não é? E as 7 trombetas, elas são tocadas por 7 anjos, não é? E ali eles anunciam o juízo de Deus. Amados, quem te justifica é Deus. Deus está tratando essa nação, não fica apavorado não, só ora, jejua, clama, louva, louva. Quem aqui já louvou pelo que está acontecendo na nação brasileira? Não precisa nem me responder, responde para Deus, porque a gente fica com a nossa boca reclamando, falando que a nação vai quebrar, que isso, que aquilo, mas a gente não abre a boca. Senhor, eu te louvo, porque eu sei que essa situação vai reverberar em vitória, porque o Deus, Ele confunde o arraial do inimigo, e é isso que está acontecendo agora, confusão, vem o arrependimento, e vem o quê? O avivamento. E o Brasil, irmãos, eu tenho convicção disso, o Brasil vai ser celeiro para o mundo, nós vamos servir nações. Por fim, amados, só mais um exemplo, né? Jesus escreve 7 cartas, às 7 igrejas, como fala em Apocalipse 2. E essas cartas, elas são para o dia de hoje. Nós estamos vivendo uma igreja fria. Pior, né? Uma igreja morna, porque fala frio, é uma igreja morna. Uma igreja que está preocupada com o seu interesse próprio. E não é para isso que Deus nos chamou. E quando Ele escreve 7 cartas ali, são cartas de alerta. 7 é o número da perfeição, amados. É um número que tem algo que traz mensagens para a igreja, onde a perfeição de Deus deve ser estabelecida. Porque às vezes a gente vai muito no misticismo, não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que Deus, Ele é perfeito, e Ele quer que sejamos como Ele é. Obviamente, quando estivermos totalmente lapidados, nem estaremos aqui. O Senhor nos leva. Mas que o Espírito Santo de Deus nos traga essa perfeição divina, que Ele lapide frequentemente as nossas vidas. Porque assim, o que nós aprendemos aqui com essa menina? Né?
o foco principal dessa história está nela. A fé dela foi uma fé inabalável. A coragem dela, irmão, tenha coragem, ser forte e corajoso. Não temas. Quando Deus colocar algo no seu coração, vá, anuncie. Eu peguei um outro caso essa semana de uma pessoa com diabetes, numa situação complicada, e ao ligar para aquela pessoa, conhecedora da palavra e tudo mais, eu falei, irmão, você vai naquele lugar, e os seus exames não vão dar nada, irmão. Deus vai restaurar a sua saúde, não é sobre o que eu estou falando, não. É sobre a palavra de Deus que tem guiado as nossas vidas. E, amados, na quarta-feira, aquele irmão trouxe o testemunho, que ele foi para aquele lugar, quando ele não estava comendo há dias. E quando ele chegou naquele hospital famoso, tudo, os médicos fizeram os exames não deram nada. Os exames estavam ali normais, então toda aquela circunstância, ele virou e falou, foi por intermédio das orações, eu sei que eu recebi, eu saí de lá, eu já estava com fome, e eu estou comendo, me alimentando e vivendo a minha vida. Entende, irmãos? Que é sobre a palavra de Deus, é sobre aquilo que nós declaramos, então não tenha medo. Eu podia temer, falar, meu Deus, mas esse homem tem diabetes, está passando mal. Não é, irmãos, mas não temos que temer, saia daqui hoje entendendo isso. Descanse em Deus, e execute a obra de Deus nessa terra. Para fechar, outra atitude que Jesus chamou a igreja, serviço. Aquela jovem, ela estava servindo ao seu Senhor, não só na questão física, mas na espiritual ela estava semeando, não é? Por isso que veio o milagre na vida de Naamã. Eliseu, sim, foi um instrumento, mas não foi só sobre Eliseu, foi sobre aquela moça. E um outro aspecto que Jesus fala, né? Aprendei de mim, que sou humilde e manso. Ela foi humilde. Ela estava submissa, primeiramente, à vontade de Deus, mas também àquele homem que ela atendia, não é? Deus pode te usar, amado. Então, assim, 3 aspectos práticos, Deus pode te usar. A tua fé move montanhas. Se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, e não se esqueça que você pode praticar o servir. Deus te chamou nessa terra para servir. Que o Espírito Santo de Deus, ele toque melhor ao seu coração, que agora nos testemunhos Deus use a sua vida com gratidão. E não só aqui, irmãos, no dia a dia. Não se preocupe com o nome que você vai ter nos lugares onde você vai passar. Se preocupa com Jesus. Se preocupa como Ele está te aprovando, como Ele está te olhando, como você tem sido nos lugares onde você passa, para que o nome dEle seja glorificado. Porque pode ter certeza, amados, que as suas conquistas serão muito maiores. Porque Ele já levou sobre si tudo, todo o peso, todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz hoje, em meio às circunstâncias, estava sobre Ele. E pelas pisaduras dEle, nós já fomos sarados. Amém, amados? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor Deus, muito obrigada por essa palavra, meu Pai. Muito obrigada pelo seu amor, Senhor. Muito obrigada pela sua misericórdia, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que queremos ter ações práticas, Senhor. Como falamos aqui, Senhor, de sermos usados, Papai. De Senhor, olharmos, sabe, Senhor, para a nossa pequenez e confiarmos em Ti, Senhor, e praticarmos nessa terra, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que gera em nós fé, Senhor. Nós queremos ter uma fé inabalável, mas sozinhos não vamos conseguir, Pai. Então, Senhor, aumenta a nossa fé para que pratiquemos esta fé. Como fala a Tua palavra, que um grãozinho de mostarda, se nós tivermos como fé, que é tão pequenininho, nós podemos mover montes e montanhas, Pai. Nós também queremos servir, Senhor, com excelência, Pai. Então, gere em nós uma atitude servidora, Senhor.
porque o serviço está totalmente relacionado ao ato de se doar, Pai. Então, Senhor, cria em nós um coração puro, santo e agradável a Ti, meu Pai, para que possamos, em meio às guerras, em meio às lutas, Pai, não olhar a circunstância, mas olhar para o alvo e prosseguir essa carreira até alcançarmos a nossa coroa, Senhor. Senhor, abençoa os Teus filhos, tudo aquilo que foi durante essa semana, Senhor, aqui praticado, Senhor, eu tenho certeza que não vai voltar vazio, Pai. Executa, Senhor, a ação divina nas causas dos Teus filhos, Pai. E nós temos a convicção de que vamos ouvir testemunhos sobrenaturais para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém e amém, Jesus.